Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o Gilson Castilho e essa é mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Como sempre, eu te desejo um dia de muita paz e bênçãos para você e sua família. Que cada um de nós saibamos agradecer a Deus pelo dom da vida. Louvado seja o nosso Deus e Pai por mais um dia concedido em sua infinita bondade e misericórdia. Bem, para a mensagem de hoje, eu trago o texto bíblico de Salmos 32, verso 8, que diz assim: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha só que bonito essas palavras aqui, não são? Deus nos instrui, nos ensina, nos coloca no caminho certo e dentro deste caminho Ele nos aconselha, Ele cuida de nós. A nossa vida ela é feita de escolhas, feita de decisões que precisamos tomar diariamente. Algumas decisões são fáceis, não é? Mas às vezes nos deparamos com situações difíceis e complexas e que ainda nos exigem uma atitude rápida. Algumas vezes temos que tomar decisões seríssimas em questões de minutos ou até segundos, e nessas horas, não poucas vezes, não sabemos o que fazer. No entanto, os salmos que lemos, Salmos 32:8, veio para nos ajudar neste assunto. Conforme lemos, Deus nos instrui, Deus nos ensina, Deus nos aconselha, nos mostra o caminho. Sim, podemos confiar em Deus para nos mostrar o que fazer exatamente na hora certa. Mas nessas horas, precisamos estar dispostos a obedecer a Ele, porque o que Deus nos leva a fazer pode não ser o que teríamos feito ou pode ser o contrário do nosso modo de pensar. Por exemplo, em Lucas capítulo 5, versículos de 4 a 7, Jesus diz a Pedro e alguns outros discípulos que haviam pescado a noite toda e não pegaram nada, para voltarem para as águas mais profundas e lançarem suas redes novamente. Pedro indicou que achava que isso não ia funcionar e que eles também já estavam cansados. Mas note, Pedro também disse que obedeceria a tudo que Jesus lhe dissesse para fazer. Então note, mesmo que ele achava que não ia dar certo, mesmo que ele estivesse cansado, ele não deixou de obedecer. E qual foi o resultado? Bem, já sabemos, eles pegaram tantos peixes que seus barcos começaram a afundar. Bem, mas talvez agora você esteja se perguntando: mas como Deus fala comigo? Bom, existem muitas formas de Deus falar conosco, mas vou me atentar na principal forma que Deus nos fala. É através do Espírito Santo. Como assim? Bom, em primeiro lugar, você deve ler muito a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita sob inspiração do Espírito Santo. A Bíblia é a voz de Deus falando conosco. Não pense que basta ter uma Bíblia em cima de um móvel, aberta, porque a Bíblia foi feita para ser lida, não como um enfeite ou um amuleto. Os salmos que lemos, 32:8, falou que Deus nos aconselha, que Deus nos instrui, que Deus nos ensina. Como Ele faz isso? Através da Bíblia. Não é através de falsos profetas, que existem muito aqui na internet, e você deve tomar muito cuidado. Pessoas que se tornaram profetas da noite para o dia e agora diz que recebe revelações de Deus para a sua vida. Não caia nessa, meu querido irmão, minha querida irmã. Não é isso que a Bíblia ensina. Deus quer que nos aprofundemos nas suas santas escrituras. Você quer saber tomar uma boa decisão num momento difícil? Leia a Bíblia.
se aprofunde no conhecimento sobre Deus, sobre o seu Filho, sobre o que Deus quer de cada um de nós. Quando os momentos difíceis chegarem, você saberá qual decisão tomar. Eu compreendo que muitas coisas na Bíblia é difícil de entender, mas leia, e quando chegar em partes que você não compreende, tenha a humildade para perguntar para outros que têm um conhecimento mais profundo. Então, mesmo que você não entenda, não deixe de ler. Não pense que a Bíblia foi feita apenas para pessoas intelectuais, super inteligentes. Não. Muitas coisas na Bíblia são claras e bem fáceis de entender. E as que não são fáceis, Deus capacita hoje pessoas para entenderem esses assuntos mais profundos. Mas Deus quer que todos nós o busquemos nas suas santas escrituras. Então, em primeiro lugar, leia a Bíblia todos os dias se possível. Não precisa ser muito, tá? Mas tente ler todos os dias. Segundo passo, caso você ache difícil de entender algumas partes, aceite a ajuda daqueles que entendem mais que você. Ter essa humildade é muito importante. Não caia na falsa modéstia, viu? Alguns acham que são humildes, mas quando alguém apresenta o modo de Deus pensar sobre determinado assunto, a pessoa já diz: "Ah, mas eu penso diferente, eu não penso assim." Note a frase: eu não penso assim, eu penso diferente. Sim, é óbvio, nós seres humanos pensaremos mesmo diferente de Deus. Estamos buscando aqui o que Deus quer, o que Deus pensa. E os pensamentos que Deus reservou para nós estão registrados na sua palavra. Se vamos seguir o nosso modo de pensar, então não seremos guiados por Deus, não seremos guiados pelo Espírito Santo. No dia de hoje, querido irmão, irmã, eu quero te encorajar a ser sensível à direção do Espírito Santo, porque Deus usa o seu Espírito para nos guiar e nos levar a toda a verdade, conforme João 16:13. Sempre podemos ter certeza de que Deus fará isso, mas devemos estar dispostos a seguir sua orientação. Você pode pedir a Deus o seu Espírito todos os dias, a todo momento, em oração, e com certeza Deus te dará. Olha, eu quero te dizer mais uma coisa muito importante. Uma maneira pelo qual o Espírito Santo pode te guiar é por meio da paz. Não faça nada se não tiver paz para fazer. Se você vai fazer algo, dizer algo, tomar uma atitude que antes mesmo de fazer, você sente que já está tirando a sua paz, não faça. Esse já é um bom sinal que você não deve fazer ou dizer. Queridos, Deus prometeu nos guiar até a hora de nossa morte, conforme Salmos 48:14. Então deixe esse conhecimento confortá-lo ao tomar decisões e acredite que você pode e será guiado pelo Espírito Santo em suas decisões, quer pela Bíblia ou mesmo pela força ativa de Deus presente em sua mente e em seu coração quando você a pede em oração. Tá bom? Que Deus te proteja e te guarde e que a sua paz esteja contigo hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe.